Bom, pessoal, a gente vai estar fazendo uma demonstração de uma maquiagem básica. Aqui duas coroas monolíticas de zircônia, foram feitas uma zircônia multilayer na cor A2 e o cliente pediu uma cor A3. Então o processo para utilizar com Ceramult One Touch é a seguinte forma. Primeiro eu preparei a pasta de glaze. Com a pasta de glaze eu passei uma camada de pasta de glaze em toda a superfície, em todo o trabalho. Terminado essa colocação da pasta de glaze, eu comecei a fazer os ajustes de cor com o body A, referente à cor A, né? Então eu peguei a escala A3, né, da Vita tradicional, e estou fazendo com o body A a pigmentação no terço médio e cervical para ajustar a coloração do trabalho. Tá? Então toda vestibular está sendo feita a colocação do pigmento, lembrando que é o processo de queima única. Eu passei a pasta de glaze, em cima da pasta de glaze, agora eu estou fazendo a pigmentação do body A, tá? Então eu vou dar continuidade aqui. Se você precisar, você sempre vai trabalhando com o próprio líquido, né? O líquido das cores 2D é esse líquido de tarja verde. Então, a gente está dando continuidade à pigmentação, ok? Com o body A, fazendo a pigmentação para ajustar na cor A3 esse trabalho, em cima da pasta de glaze. Esse trabalho eu vou fazer uma aplicação na vestibular e na oclusal também de um material 3D. Daria para fazer ele totalmente em 2D, porque chegaria na cor tranquilamente, mas a gente quer dar um efeito de profundidade melhor no trabalho, então a gente vai fazer um pouco de processo 3D também nesses dentes aqui. Então agora eu estou pigmentando um pouquinho também com o body A, a parte interna aqui, as cúspides, tá ok? Então estou fazendo um pouco de pigmentação para quebrar um pouco a cor mais clara aqui da incisal. Ok? Tudo isso que eu estou usando agora é o body A, tá? Que é para fazer as correções nas cores A. Tá? Então, fazendo uma pigmentação aqui interna na oclusal, aumentar a cromatização aqui dessa área. Vocês já vão compreender o porquê. Isso gera mais profundidade no nosso trabalho. Tá? Eu tenho um pouco de um pigmento aqui, é um marrom bem escuro, que eu vou fazer uma leve pigmentação interna. Tá? A cor, por ser uma cor A3, ela é apropriada para se trabalhar com esse brown. Tá? É uma cor marrom mais café. Esse pigmento não é o pigmento do One Touch, esse é um pigmento em pó da própria Dentauro, ok? Então estou fazendo uma leve caracterização, tá? Na mesa oclusal com esse pigmento. Okay? Então lembrando que o processo é um processo de fase única. Estou fazendo todas as caracterizações aqui do meu trabalho. Vou fazer as pigmentações 3D e aí a gente vai queimar. Então, aqui eu tenho meu trabalho já com a coloração que eu estou querendo trabalhar, num A3. Fiz algumas caracterizações oclusais. Vou fazer mais uma aqui, fazendo uma separação maior aqui. E agora, eu também tenho aqui um pigmento 2D, que é o Rhone, que é o mel, um pigmento um pouco mais forte, dá para ser usado também para escurizar. Eu só estou intensificando um pouco aqui próximo à região cervical do meu trabalho, com esse material na cor Rhone. Só para dar uma cromatizada maior nessa região aqui de separação, ok? Bom, se eu achar que eu preciso distribuir melhor,
eu posso com a própria pasta de glaze aqui, ó, aplicando, ó, eu apliquei pasta de glaze, fiz a pigmentação e eu estou usando a própria pasta de glaze para fazer às vezes algum ajuste que eu veja necessário, uma distribuição melhor. Eu estou usando o pincel para maquiar, mas se você tem um instrumento com ponta de vidro ou de plástico, a pigmentação com o instrumento de ponta arredondada, ela vai te dar um resultado bem mais interessante. Eu creio que seja bem mais natural, gosto mais do resultado. Tá? Então, se você tem um instrumental assim, ó, com uma ponta arredondada, você pode estar pegando o pigmento, né? Eu vou fazer uma demonstração aqui, ó. Coloca o pigmento e com a própria ponta você distribui. Ele não fica a marca do pincel, então fica um resultado visual mais agradável, mais natural, trabalhando-se também com um instrumento em vez do pincel. Tá? Essa é uma dica que a gente dá. Bom, terminei meu processo de 2D, agora eu vou para as massas 3D. Então, o que eu separei aqui de massa 3D? Eu separei um Lumen e um opalescente Blue. Com o opalescente Blue, se lembra que normalmente eu usaria um intensivo Blue. Por exemplo, usaria um 2D Blue para fazer uma pigmentação incisal. Só que eu quero dar um efeito de profundidade maior, mas sem criar volume. Então eu vou fazer uma película com o opalescente Blue, é uma massa 3D, e com essa massa 3D eu vou utilizar como se eu estivesse usando a pasta 2D normal. Ó. É como se fosse uma pintura, só que aqui eu estou aplicando uma massa cerâmica, né? Uma cerâmica em pasta, numa película muito fininha. Então aqui, ó, eu tenho uma distribuição. O que eu vou ter? Eu vou ter um resultado visual de maior profundidade nessa região que eu estou aplicando essa massa 3D, porque ela vai me dar um efeito estratificado e vai ficar muito mais natural, muito mais bonito. Depois a gente posta as fotos para vocês do trabalho concluído, mas vai dar para vocês visualizarem bem o resultado, ok? Ó, então eu estou usando essa pasta 3D, uma película fina. Quando eu falo fina, é uma película de 0,1, 0,2, é como se eu estivesse usando um pigmento aqui, ó, tá? Não é nada além disso. Então eu estou fazendo agora pela lingual desse dente aqui também. Estou usando também essa pasta 3D opalescente Blue, que vai dar um efeito bem natural, bem suave, tá? Então, as massas 3D a gente usa tanto para reconstrução como para personalização do trabalho. Aqui eu estou usando ela no sentido de personalizar meu trabalho, né? Quero dar um efeito de maior profundidade aqui, né, nas pontas de cúspides. Então eu faço com material. Vejam que a gente ainda não queimou nada, a gente simplesmente está trabalhando no processo desde o início, tá? Ok? Pasta de glaze, pigmentações 2D e agora uma personalização 3D, ok? Agora, como o meu trabalho estaria pronto, eu vou pegar essa massa Lumen, e essa massa Lumen é uma massa de controle de valor. Então o que eu faço com essa massa Lumen? Normalmente com essa massa Lumen eu posso diminuir a cromatização de uma coroa, por exemplo, passar de um A3 para um A2 ou até para um A1, usando uma película dessa massa Lumen, que ela aumenta a luminosidade e aumenta o valor da coroa, e eu consigo diminuir a cromatização sem ter aquela sensação de pintura, de algo superficial, mas com cara de estratificação. Essa é uma das funções do Lumen. Outras funções são regiões proximais, onde a gente quer dar mais claridade, às vezes uma reconstrução oclusal. Nesse caso, eu vou estar usando essa massa Lumen só para fazer algumas reconstruções oclusais aqui, ó. Além de eu dar uma reanatomizada aqui naquilo que eu acho necessário, eu vou criar um efeito de valor aqui, de luminosidade,
e quebrar um pouco essa cromatização aqui que eu fiz. E olha, eu estou aplicando em cima daqueles pigmentos que eu tinha colocado inicialmente, tá? Então, eu até não chego a gerar volume no meu trabalho, porque nesse caso aqui, eu estou utilizando uma película pequenininha, uma película de 0,1, pouca, mas se eu tivesse que, vamos supor, reconstruir o trabalho inteiro, uma oclusal inteira, dar mais profundidade aqui na região oclusal, na mesa oclusal, eu faço com esse material. Né? Ó, numa região aqui, ó, eu quero fazer um contorno mais bonito. Sabe quando você quer aproximar na região oclusal ali, as vertentes? Então com esse material você consegue estar trabalhando dessa forma, tá? Então aqui eu estou fazendo uma pequena reconstrução, alguns acréscimos. Não posso mexer muito porque é um trabalho clínico, então já está ajustado a oclusão, ok? Eu estou fazendo uma reconstrução pequena, mas se eu precisasse fazer uma reconstrução grande, sem problema. Posso trabalhar com volume grande, 0,3, 0,4, 0,5 de volume, que não vai ter comprometimento nenhum no meu trabalho. Olha o efeito do opalescente blue, né? Então é um efeito super bonito. A gente consegue esse resultado bem legal. Eu posso depois voltar aqui, ó, para a pasta de glaze. Vamos pensar o seguinte: eu quero deixar um acabamento melhor, não ter aquela sensação, aquela ideia assim de separação, né? Com a própria pasta de glaze eu faço um acabamento, ó. O que eu estou fazendo aqui com a própria pasta de glaze? Um leve acabamento, para dar aquela junção dos materiais, como se fosse deixando uma uniformidade maior entre eles, né? Então fica bem bonito. Então você pode voltar, ó, vou voltar para a pasta 2D, né? Vou acrescentar mais onde eu estou achando necessário. Posso voltar para a pasta 3D, né? Vou pegar aqui um pouquinho do material aqui que a gente estava usando. E não tem limite, o material ele não vai secar. Se eu quiser largar aqui para fazer alguma outra coisa dentro do laboratório e voltar, o material vai estar com essa característica. Então eu tenho um tempo muito grande de trabalho, o que me permite fazer protocolos, fazer trabalhos grandes, ok? Então está aqui o trabalho concluído. Eu já fiz as aplicações das massas da pasta de glaze, as massas 2D, as massas 3D, certo? Agora eu vou botar para secar. O importante é o seguinte: quando você usa só pastas 2D e glazer, né, essas pastas aqui, por exemplo, você pode deixar uns 4 minutos de secagem, numa temperatura de uns 300 a 350 graus no teu forno, e sobe o elevador numa velocidade de 4, é o suficiente. Quando você usa pastas 3D, eu oriento sempre a trabalhar na temperatura inicial de 300 a 350, faz uma secagem. Por exemplo, a gente usou assim, um volume maior de uns 8 minutos, né, na boca do forno, ali em cima do carrossel. E depois você faz o fechamento na faixa de 8 a 10 minutos. Então o processo todo de 15 a 18 minutos entre secagem, subida do elevador. E esse tempo, quando fechou, eu faço a queima com vácuo até... Eu vou queimar isso aqui a 740 graus, 740 graus com vácuo, chega no final, solta o vácuo e permanece 1 minuto sem vácuo. Tem alguns fornos que às vezes a gente tem que mudar o processo, que a gente elimina esse 1 minuto sem vácuo. Você vai fazer toda a queima com vácuo, chegou no final, você solta o vácuo e começa já o processo de descida do teu material, tá? Conforme o material e a técnica que você usa, tá? Isso vai depender muito do forno que você tenha, ok? A gente está à disposição. Esses são os materiais da Dental One Touch, né? Do kit
Ceramotion One Touch. Tem o kit Pink também. Depois a gente vai fazer uma demonstração de um trabalho, fazendo gengivas, um trabalho de protocolo maior, ok? Um abraço para vocês.